Alô, e aí, tudo bem? Vamos lá então dar continuidade à nossa série sobre casos gramaticais. No vídeo anterior nós falamos sobre o caso acusativo, que é, por excelência, o caso do objeto direto. Porém, o acusativo não é a única maneira que as línguas têm aí de indicar um objeto direto. Portanto, agora a gente vai complementar aí falando de estratégias diferentes para indicar o objeto direto, que várias línguas têm. Lembrando então que o normal mesmo é que tenha o caso acusativo, que seja o caso acusativo o responsável aí para indicar um objeto direto. Porém, determinadas línguas usam outros recursos para isso, tá? É bem diferente aí do nominativo, né, que é basicamente o caso do sujeito. O sujeito normalmente é bem simples, não tem muito o que fazer, né? O sujeito, caso acusativo, o verbo concorda com o sujeito, acabou. Já no objeto direto não é tão simples assim, tá? Bom, então aí algumas línguas, por exemplo, não distinguem formalmente, né? Põe o objeto direto no que seria a mesma forma aí do caso nominativo, por exemplo. Outras línguas vão usar o genitivo, o caso genitivo, que originalmente indica aí posse, pertencimento, etc. Mas algumas línguas, em determinadas circunstâncias, usam o caso genitivo para indicar um objeto direto. Ou, em vez do genitivo, um partitivo, né? Também dependendo aí das circunstâncias. Há línguas também que usam uma preposição ou uma partícula para marcar, para indicar o objeto direto, né? O que em português não faz muito sentido, porque a gente fala objeto direto justamente aquele que não vem introduzido por preposição, né? Mas, enfim, não é essa a definição exata, né? Portanto, tem línguas aí que usam sim preposição para indicar um objeto direto. Geralmente vai ser assim em determinadas circunstâncias, né? Há também aí a questão aí de às vezes o objeto direto vem de formas diferentes, vem indicado de formas diferentes dependendo de circunstâncias. Se é, por exemplo, um objeto direto definido ou indefinido, ou se a oração está no afirmativo ou no negativo, né? Ou ainda se você está indicando, se aquele objeto está indicando o todo de um objeto ou apenas uma parte, né? Que aí, por exemplo, que vai usar o partitivo, né, nessas circunstâncias. Ou ainda vai depender do gênero do substantivo ou da classe, né? Classe aí em línguas, por exemplo, como o Swahili ou outras línguas do grupo Bantu, em que não tem exatamente gênero gramatical, são várias classes diferentes, né, dos substantivos. E aí você tem estratégias diferentes dependendo aí do gênero do substantivo. E ainda tem a questão da regência verbal, né? A regência verbal é a maneira que o determinado verbo exige que esteja o seu complemento, tá? Determinados verbos vão exigir um complemento como seria mesmo um acusativo, sem preposição. Outros verbos vão exigir um complemento com um determinado caso ou com determinada preposição, né? E isso pode mudar de uma língua para outra, né? Um verbo que em português, por exemplo, é um transitivo direto, pode ser um transitivo indireto em outra língua. Pode exigir, por exemplo, um caso dativo ou uma preposição, né? Então, a questão da regência é o que complica muito mais as coisas aí, né? Porque não é exatamente uma regra que você pode estudar ali na língua, né? Porque são características de cada verbo. Você tem lá um outro verbo, ou muitos verbos, né, que exigem as coisas de uma determinada maneira. Vamos dar uma olhada então aí no primeiro caso aí, que é a distinção entre um objeto direto definido e um objeto direto indefinido. O primeiro exemplo vem aí do turco. Temos uma frase aqui, aliás, duas frases, né? Bir çocuk görüyorum, que quer dizer eu estou vendo uma criança. Bir çocuk, uma criança. Görüyorum, eu estou vendo. Então aqui o verbo é claramente a primeira pessoa do singular, eu vejo, eu estou vendo. Então bir çocuk só pode ser o objeto direto aí do verbo, né? Você vê que çocuk vem na forma básica, não tem terminação nenhuma, tá? Não tem nada que indique aí que isso seja um objeto, apenas a questão aí de que o verbo não concorda com com esse substantivo, né? Esse é um objeto direto indefinido, né? O substantivo vem na forma base e vem acompanhado aí do artigo indefinido, bir. Vamos comparar aqui com a forma definida, çocuğu görüyorum. Eu estou vendo a criança.
Agora você vê que não tem artigo, né? Nem definido, nem indefinido, porém o substantivo vem flexionado numa forma aí que normalmente é chamado de acusativo e que causa bastante confusão nos estudantes de turco. Por quê? Você chama de acusativo, você dá a entender que aquilo é um objeto direto. E aí o aluno tende a usar essa forma para todo objeto direto, quando na verdade é só para um objeto direto definido, é um acusativo definido. Ou então o contrário, muitas vezes você traduz simplesmente choju como a criança e dá a entender que esse sufixo que tem no final é um artigo definido. E aí as pessoas começam, o estudante vai usar isso, por exemplo, para um sujeito ou para outras circunstâncias, que não é o caso. Então, no turco a gente tem o caso acusativo definido. Tá? Então aqui, çocuğu görüyorum, eu estou vendo a criança. No plural, semelhante, temos aqui, ó, çocuk görüyorum. Eu estou vendo crianças. Çocuk na forma base e sem artigo, tá? Sem flexão, sem artigo nem nada. Fica aí um objeto direto indefinido ou mesmo genérico, né? Que eu estou vendo crianças, eu estou vendo umas crianças, certo? Não tem marca de plural não tem marca de nada, tá? Por outro lado, na oração definida, ó, çocukları görüyorum. Eu estou vendo as crianças. Aqui é um objeto direto definido, tem a marca de plural, que é o lar, tem a marca do acusativo definido, que é o ı, né? Çocukları görüyorum, eu estou vendo as crianças. Então aí é bem diferente, né? Um objeto direto definido e um objeto direto indefinido ou genérico, né? Aí no turco. No albanês acontece algo semelhante. Temos aqui, ó, un shoh família. A frase é a mesma, tá? Eu estou vendo uma criança. Ao pé da letra mesmo, né? Un shoh, eu vejo minha família, uma criança. Tá? Você vê que aí que família não tem nenhuma marca, né? Seja de caso, nem de nada, né? E tem um artigo indefinido, nha, e aí então é um objeto direto indefinido. Comparando com a versão definida, ó, una eşor familjen. Aí você vê que além do N ali marcando, né, o acusativo definido, você ainda tem aquela partícula pronominal E, que vem antes do verbo. É como um antecedente, né, aí que ele antecipa o objeto direto definido. Tá? Una eşor familjen. Agora aqui no plural, un shoh familje. Aqui também, ó, eu estou vendo crianças. Na forma indefinida, não tem nada que marque isso como um objeto direto, tá? É só aí realmente a estrutura da frase que deixa a gente saber, né? Shor é a primeira pessoa do singular, então, e tem aí o pronome também, né? Un shor. E aí família. Não tem artigo, não tem terminação, não tem nada, né? Para indicar que é um objeto direto. Indefinido, tá? E aí na versão definida, una ishor familjet, eu estou vendo, ou eu vejo, as crianças. Então aqui, familjet está na forma do acusativo plural definido. Aliás, plural definido, na verdade, né? Enfim, dá no mesmo. Familjet, plural definido, e tem também a partícula pronominal i, que vem antes do verbo, antecipando aí um objeto direto definido no plural, tá? No hebraico também acontece algo semelhante. Temos aqui a frase da direita para a esquerda, tá? O hebraico é da direita para a esquerda. A primeira frase aí é a frase indefinida, ó. Ani ro'eh yeled. Eu vejo ou estou vendo uma criança, tá? Yeled vem aí na forma indefinida, não tem artigo, não tem terminação, não tem nada, tá? Compara com a versão definida da esquerda agora. Ani ro'eh et hayeled. Eu estou vendo a criança. Olha só, além do artigo definido, ha, que vem ali colado com o substantivo yeled, ainda tem a partícula et, que precede a combinação de artigo com substantivo, quando é um objeto direto definido. Tá? Yeled, crianças, né, indefinido. Et hayeled, as crianças, definido. Mesma coisa acontece no plural, de novo aí da direita para a esquerda, né? Ani ro'eh yeladim, eu estou vendo crianças, em geral. E a versão definida, Ani ro'eh et hayeladim, eu estou vendo as crianças. Também aí a partícula et
e o artigo definido ha, colado aí com o substantivo prefixado, né, ao substantivo ילדים. Temos agora o caso do húngaro, que é um caso bem curioso, bem interessante, porque a distinção entre um objeto direto definido e indefinido, além de se fazer no substantivo, se faz também no verbo. Olha só, a primeira frase aqui é a mesma frase das anteriores, tá? Eu estou vendo uma criança. Látok egy gyereket. Onde você tem o verbo látok, que está conjugado na primeira pessoa do singular do presente, na forma indefinida. Esse látok, essa terminação ok, indica que o objeto direto vai ser indefinido. Então, aí tem ed, que é o artigo indefinido, e gyereket, que é a forma do acusativo. Esse et do final é o acusativo. Tá? Comparando com a versão definida, látom a gyereket. De novo, o verbo látom está na primeira pessoa do singular do presente. Porém, essa forma com om, essa terminação, indica que o objeto direto é definido. E aí tem a gyereket, que é o o é o artigo definido, né? E gyereket também é a forma acusativa, tá? Bem interessante aí, né? O verbo muda de acordo com o objeto direto, se é definido ou indefinido. No plural a mesma coisa. Látok gyereket, eu estou vendo crianças em geral, tá? E aí você tem o sufixo ek para indicar o plural, com o sufixo et para indicar o acusativo. E aí, na forma definida, látom a gyereket. Eu estou vendo as crianças. Também látom, o verbo na forma definida, a, que é o artigo definido, e gyereket, que é o acusativo plural. Vamos ver agora estratégias diferentes para indicar um objeto direto em uma oração afirmativa ou uma oração negativa. Isso aí a gente encontra, por exemplo, no russo. Por exemplo, aqui na frase "Я понял вопрос". Eu entendi a pergunta. Tá? Na forma afirmativa, "Я понял", eu entendi вопрос. A pergunta está aqui na forma que seria o acusativo, né? Como é um substantivo inanimado, ele é igual ao nominativo, tá? Já na forma negativa, ó, "Я не понял вопроса", eu não entendi a pergunta. Então, вопроса vem no caso genitivo, tá? No objeto direto aí, na oração negativa, ele vem no caso genitivo. Outro exemplo aqui, "Я помню твой адрес", eu me lembro do seu endereço. Tá? Aqui também, né? "Я помню" está na forma afirmativa. Então, tvoj adres seria o caso acusativo, mas como é um substantivo inanimado, é na mesma forma do nominativo. Tá? Compara com a negativa, "Я не помню твоего адреса", eu não me lembro do seu endereço. Em que a gente tem твоего адреса no caso genitivo, porque o verbo está na forma negativa. Ok? Outra língua em que isso acontece é o francês. O exemplo aí, ó. "J'ai apporté un livre", eu trouxe um livro, na afirmativa, tá? O objeto direto, normal aí, un livre. Porém, na forma negativa, a gente vai usar o partitivo, ó. "Je n'ai pas apporté de livre", eu não trouxe livro, eu não trouxe nenhum livro. Outro exemplo aí, "Je mange de la viande", em que a gente tem o partitivo, tá? Mas o partitivo é diferente na afirmativa, ó. "Je mange de la viande", que tem o artigo definido, tá? De la. Na forma negativa, "Je ne mange pas de viande", né? "Je mange de la viande", eu como carne, na afirmativa, e "je ne mange pas de viande", eu não como carne. Na forma negativa, aí não tem o artigo, tá? Então tem aí uma diferença, se a frase é afirmativa ou negativa. Diferença na expressão aí do todo ou parte, vamos ver aqui, ó. A gente encontra no francês, onde você tem, por exemplo, aqui, "J'ai mangé la viande", eu comi a carne, tipo, eu comi a carne toda, não deixei para ninguém. Compara com a que está do lado, ó, "J'ai mangé de la viande", eu comi carne, simplesmente um pouco, né, uma porção, enfim, tá? Aí tem as duas formas aí, ou a forma simples, né, que seria um acusativo, se bem que o francês não tem exatamente flexão nominal, né? Ou a forma do partitivo, para indicar uma parte do objeto direto.
No finlandês também temos isso, né? Temos aí então he tuhosivat talon. Eles destruíram a casa. E aí talon está no caso acusativo, porque eles destruíram a casa, tipo, acabou com a casa toda. Compara com a outra forma aqui, he maalavat taloa. Eles pintam, estão pintando a casa. Em que você tem algo que não afeta a casa inteira de uma vez só. Pode até ser que pintem a casa toda, mas a ação não é realizada no objeto como um todo de uma vez só, né? Por isso você tem taloa no caso partitivo, né? Apesar de ser um objeto direto também. Temos também no russo um exemplo aqui, dai мне хлеб. Me dê o pão, tipo, me dá todo o pão aí para mim. Tá? Compara com дай мне хлеба. Me dê pão, me dá um pouco de pão, me dá um pedaço de pão. Tá? Que o хлеба aí é o caso genitivo para indicar um objeto direto no partitivo. Tá? No português nós temos também algo assim, especialmente no português literário, né? Você pode falar, por exemplo, eu bebi aquela água. Tipo, eu bebi a água toda que estava ali. Ou, usando o partitivo, eu bebi daquela água. Eu tomei um pouco daquela água ali. Tá? Então, isso é mais encontrado no português literário. Tá? Mas, enfim, é um recurso que nós temos também no português. Vamos dar uma olhada agora em modelos diferentes, né, de objeto direto. Estratégias diferentes para objeto direto de acordo com o gênero gramatical. Tá? E aí o exemplo clássico são as línguas indo-europeias, em que a gente tem uma maneira para você fazer o objeto direto nos substantivos masculinos e femininos, que é um caso acusativo propriamente dito. Tá? Então você tem o exemplo, ó, canis, que é masculino, tem a forma acusativa, canem. Né? Insula, que é um substantivo feminino, tem a forma acusativa insulam, com M, né? Porém, corpus, que é um substantivo neutro, ele não tem praticamente uma forma acusativa, né? Por assim dizer. Você usa corpus também para o objeto direto. Aí você pode interpretar como o acusativo é exatamente igual ao nominativo, ou também você pode interpretar que o substantivo não tem um acusativo propriamente dito, e aí você usa a mesma forma do nominativo. Tá? Mas isso é bem claro. Nas línguas indo-europeias em geral, que conservam aí os três gêneros, né? Em geral, o gênero neutro não tem distinção formal entre sujeito e objeto, né? Nominativo e acusativo. O grego antigo, né? Uma língua aí da mesma família, né? Irmão ou primo aí do latim, né? A mesma coisa aí, ó. Hoagros, né? Que é um substantivo masculino, né? Que é o campo. Tonagron, olha aí uma forma pro acusativo, né? Muda o artigo, muda o substantivo. A mesma coisa no feminino, ó. Hepone, que é a voz. Tenponen, que é a voz no caso acusativo, né? Para objeto direto. Agora, por exemplo, todzon, que é o animal, que é um substantivo neutro, ó, não tem distinção formal. Tá? Todzon pode ser nominativo, pode ser acusativo. Ou você pode dizer que é simplesmente o nominativo que serve também, faz as vezes de caso acusativo. Enfim. No russo temos isso também, só que é um pouquinho mais complexo. Por quê? Substantivos femininos têm um acusativo. Tá? Ó, Женщина, женщину é a forma acusativa aí do substantivo. Né? Женщина, mulher, né? Женщину é o acusativo. Agora, substantivos masculinos, em geral, não têm uma forma acusativa, tá? Em lugar do acusativo, eles usam o genitivo. Então, por exemplo, aqui, mальчик, que é menino, que é um substantivo masculino, animado, vai usar para o objeto direto, мальчика, né, que é o caso genitivo. O genitivo faz as vezes do acusativo aí, nos substantivos masculinos animados, tá? Já os substantivos masculinos inanimados e os substantivos neutros, né, entra naquele esquema do indo-europeu, né, que não tem distinção formal entre nominativo e acusativo. Então, aí, dom, casa, é um substantivo masculino, porém, ao ser inanimado. Então, o objeto direto, o que seria o acusativo, é dom mesmo, é exatamente igual ao nominativo. Slova, que é palavra, é um substantivo neutro, a mesma coisa, não tem um acusativo propriamente dito, a gente usa a mesma forma do nominativo, slova, slova. Tá?
É algo parecido com o que acontece no alemão, só que é diferente. No alemão apenas o masculino, né, que tem uma distinção para o caso acusativo, que tem um caso acusativo propriamente dito, só o masculino. Então você tem, por exemplo, der Mann, den Mann. Apesar de que no alemão a distinção de caso só se faz mesmo, né, nos artigos, pronomes, né, adjetivos, né. Poucos substantivos têm distinção de caso gramatical, né. Em geral vai ser só no dativo plural, enfim. Só que assim, os poucos substantivos no alemão que têm uma forma específica para o acusativo são todos masculinos. Por exemplo, Herr, né, tem o acusativo Herrn com N no final, né? Mas enfim, aí no alemão só realmente o masculino singular, né, que tem um acusativo propriamente dito. Nos outros, feminino, die Frau, die Frau. Nominativo e acusativo não tem distinção. Das Mädchen, a menina. O substantivo neutro também não tem distinção distinção formal entre nominativo e acusativo. Die Männer, e no plural também, mesmo que seja masculino, né, no plural também não tem distinção entre sujeito e objeto, né, caso nominativo e caso acusativo. E chegamos então à questão da regência verbal, que é o que complica toda a nossa vida, né? Regência verbal é o que dá mais trabalho para a gente aprender numa língua nova. Porque, como eu falei, não é uma regra que você pode estudar e aí você vai ver como que aplica essa regra. São características de cada verbo, né, de verbos específicos que requerem determinada construção. E às vezes tem construções diferentes dependendo do sentido, né? Vamos dar uma olhada aqui como que isso funciona, ó. Em português, essa frase aqui, ó, eu ajudo meu pai. Ajudar, então aí é um substantivo, um verbo transitivo direto. Eu ajudo quem? Ajudo meu pai. Porém, se você for traduzir essa frase para o alemão, você vai ter uma pequena surpresa, porque você vai usar o verbo helfen, que é seria um transitivo indireto, né? Porque ele exige um complemento no caso dativo e não no caso acusativo, como você esperaria, tá? Aí, ó, ich helfe meinem Vater. Esse meinem Vater é um caso dativo, tá? E aí você poderia pensar, tá, tem uma regra para isso? Não, não tem uma regra. É o verbo helfen que exige esse complemento dessa forma, tá? Não tem nada que diga que você tenha que usar um caso dativo em determinadas circunstâncias para marcar um objeto direto. Não, é simplesmente o verbo helfen que tem essa peculiaridade, ok? Outro exemplo aqui, em português, eu estudo a língua latina. Estudar é um verbo transitivo direto, vem um objeto direto aí, a língua latina. Se você for traduzir isso para o latim, você também vai ter uma pequena surpresa, porque o verbo studere, é um transitivo, mas a gente poderia dizer que é um transitivo indireto, ele requer um complemento no caso dativo. É igual o helfen do alemão, né? Então aí ficaria, ó, linguae latinae studio, tá? Se você um estudante iniciante aí desavisado poderia passar essa frase para o latim como linguam latinam studio, usando o caso acusativo, né? Teoricamente isso estaria certo, porém o verbo studio ele requer o complemento no caso dativo. De novo, isso não é uma regra da língua, é simplesmente uma característica desse verbo, que exige um complemento dessa forma aí, e não no caso acusativo, que seria o normal, tá? Muito bem, vamos dar uma olhada agora em uma frase para você ver como que a regência verbal pode variar de uma língua para outra, tá? Temos aí a frase base, né, que é I like coffee. Em inglês, eu gosto de café. Vamos ver aqui em uma outra língua, no alemão, ó, ich mag Kaffee. Tranquilo, né? Bem paralelo aí. Agora aqui no russo, я люблю кофе, também paralelo, uma tradução basicamente literal aí, né? No polonês, lubię kawę, mesma coisa, né? Eu gosto de café, tudo aí são verbos transitivos diretos, né? Aqui no hebraico, ani ohev kafé, também, ohev, um verbo transitivo direto, café vem ali como objeto direto, né? Então, em todas essas línguas, né, o verbo gostar é um verbo transitivo direto. E o objeto aí do gostar vem como um objeto direto. Observa aí, ó, indefinido ou genérico. Vê aí que em todas essas línguas aí não usa artigo, tá? I like coffee. Não tem nem a, nem the, tá?
A mesma coisa nas outras línguas, não tem nenhuma marca. Então, não é só indefinido, né? É genérico mesmo, não tem nenhum artigo, nem mesmo artigo indefinido, tá? Então, essa é uma estratégia, aí, uma das formas para indicar o verbo gostar em algumas línguas. Porém, nem sempre é assim. Dá uma olhada aqui no árabe. Ana uhib al-qahwa. Ou aqui no francês, j'aime le café. Tanto no árabe quanto no francês, o verbo é transitivo direto, tá? Como nas línguas anteriores, né? Porém, o objeto direto, o objeto do gostar aqui, ele vem na forma definida. Né? O al no árabe, né? Al-qahwa, e o le no francês, le café. Tá? Então, já é um pouquinho diferente das outras línguas ali, né? O verbo é transitivo direto, mesmo jeito, porém aqui o objeto ele é definido. Aí vem o português. Eu gosto de café. Olha a preposição de ali, ó. Eu gosto de café. Não é mais um transitivo direto, né? A mesma coisa acontece no holandês, né? Ik hou van koffie. Tem ali a preposição van, introduzindo o objeto aí. Então, nessas línguas, o verbo gostar é transitivo indireto, certo? E o objeto indireto vem aí numa forma indefinida, ou seria melhor dizer, genérica. Né? Tem a preposição, né? De no português, van no holandês, mas o objeto em si, café, coffee, não tem artigo, não tem nada, vem aí na forma indefinida, ou melhor dizendo, genérica. Tá? Então aí já 3 maneiras diferentes para dizer gostar, né? Em algumas línguas. Tem mais, vamos ver a próxima aqui. Mám rád kávu. Aqui no tcheco ou eslovaco, né, dá no mesmo, são muito parecidas as duas línguas, nesse caso é idêntico, tá? Mám rád kávu, né? A mesma frase, eu gosto de café. Aqui, uma outra forma de dizer isso no alemão, ich habe Kaffee gern, tá? Nessas duas línguas, o gostar é expresso por meio do verbo ter. Não tem propriamente dito um verbo gostar. Bom, o alemão tem, mas tem essas duas maneiras, né, alternativas. Né? Nessa alternativa você usa o verbo ter. Né? Tanto o mám no tcheco, eslovaco, quanto o habe no alemão são o verbo ter. E aí o objeto direto, o objeto aí do gostar vem como objeto direto, né, do verbo ter. Também na forma indefinida ou genérica, tá? Kavo aí é o caso acusativo, né? E no tcheco, eslovaco, né? Kava seria o nominativo, kavo, né? É o acusativo, tá? E vem aí com algum predicativo do sujeito, tá? No caso do tcheco, eslovaco, mám rád kávu. Esse rád quer dizer contente. Tipo, eu fico contente de ter o café, eu tenho o café alegremente, alguma coisa assim, tá? Esse rád é predicativo do sujeito, é um adjetivo, né? Se fosse uma mulher falando, seria mám ráda kávu, tá? Ele declina de acordo com o sujeito. E no alemão tem essa partícula gern, que quer dizer tipo de boa vontade, né? Ich habe Kaffee gern, eu tenho café de boa vontade, eu tenho café, enfim, com gosto, tá? Digamos assim. Tá? Lembre que o alemão tem essas duas formas, né? Tem aquela forma ich mag com o verbo mögen, que é um transitivo direto, e tem essa outra forma com habe gern, haben, né? Que é o verbo no infinitivo, gern. Tem mais. Tem aqui agora a forma do espanhol, né? Ó, me gusta el café, que é compartilhada pelo albanês, me piace café, tá? E o italiano ali, ó, mi piace il café. E mais uma forma de dizer isso em russo, né? Uma forma alternativa aí no russo, né? Que é мне нравится кофе. Tá? Em todas essas formas, essas línguas, você vê que tem o grego ainda, né? Muarece o cafés. Em todas essas línguas você vê que o verbo ele é um verbo transitivo indireto, porém o que é a coisa aí que é o objeto do gostar, nessas línguas ele vem como sujeito. Tá? Apesar de ele vir no final da frase, ele é o sujeito. Ó. Me gusta el café. O café me agrada, basicamente. É o que a gente está dizendo nessas línguas. Tá? Então, aí, o que seria o objeto do gostar passa a ser o sujeito. O que seria a pessoa que gosta aí do que está sendo dito, fica aí como um objeto indireto. Tá? O café agrada a mim. Seria mais ou menos a estrutura que essas línguas usam. Tá? Bem interessante aí. Vamos apertar aqui para caber mais uma estrutura diferente.
Que temos aí o japonês, watashi wa kohi ga suki desu. Ou simplesmente deixando o sujeito de lado, né? Sujeito não, né? Enfim, o tópico. Kohi ga suki desu. Compara aí com o hindi, né? Mujhe coffee pasand hai. Nessas línguas, ó, o gostar é expresso por um adjetivo, tá? Tanto o suki no japonês quanto pasand no hindi são adjetivos, tá? Basicamente a gente está dizendo que o café é agradável, enfim, o café é agradável para mim, o café é querido por mim, para mim, alguma coisa assim, tá? E o que seria o sujeito, né, a pessoa que gosta da coisa aí, vem como um objeto indireto ou como um tópico, né? No japonês é como um tópico marcado pela partícula wa, no hindi vem como seria um objeto indireto, né? O mujhe seria para mim, né? E, mais uma vez aqui, a coisa que é o objeto do gostar vem na forma de sujeito da frase. Tá marcado aí no japonês, por exemplo, pela partícula ga, né? Kohi ga suki desu. Ok? Bom, então aí a gente tem várias maneiras diferentes de expressar a mesma coisa. Eu sei que a regência é algo que complica bastante as coisas, né? De uma língua para outra. Tá? Muito bem. Foram aí umas pinceladas para tratar aí de diferentes estratégias, né, de indicar o objeto direto, além do caso acusativo. Tá? Mas tenha sempre em mente, né, que quando você fala de objeto direto, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça é o caso acusativo. Também, quando você fala de acusativo, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é a função de objeto direto. Tá? Apesar daí de a gente ter visto que não é tão simples assim. Né? Bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima!